Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do quarto domingo da Páscoa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações, novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos são apresentados para reflexão pela leitura dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 8 a 12. O salmo responsorial é o salmo 117. Como segunda leitura, primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo de 1 a 2. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é celebrado como um domingo do Bom Pastor. Como também é o Dia Mundial de Orações pelas Vocações. E o texto do Evangelho é tirado do capítulo 10 do Evangelho de São João, que fala do pastor, do bom pastor que é Jesus Cristo. Agora, nós sabemos que uma linguagem que fala do bom pastor é uma linguagem rural, que era a realidade do povo do tempo de Jesus. Aliás, até, podemos dizer, até exagerando, 50 anos atrás, a população era predominantemente rural. Hoje não. Hoje nós já passamos para uma realidade urbana e podemos dizer que fomos até além. Hoje vemos uma sociedade cibernética, onde as pessoas vivem mais no mundo da tecnologia, internet. Qual é o impacto do Evangelho do Bom Pastor nesta mudança social, nesta mudança da humanidade? Primeiro, refletindo sobre a realidade do tempo de Jesus, do bom pastor. Existia um modo de proceder para pastorear as ovelhas. Havia um redil, até cercado de pedras, onde todos os pastores, à noite, deixavam suas ovelhas naquele redil. E um dos pastores passava a noite vigiando as ovelhas, para que o mercenário, para que o lobo não viesse roubar as ovelhas. E aquele pastor passava a noite inteira vigiando. Ao amanhecer, na aurora do dia, cada pastor vinha retirar suas ovelhas do redil para levá-las para pastar. E quando o pastor chegava e falasse com as suas ovelhas, todas que pertenciam a ele reconhecia a sua voz. E as ovelhas se levantavam e seguiam o pastor, e cada uma das ovelhas ia pastorear onde o seu pastor as conduzia para o pasto
que ele achava de melhor qualidade para as suas ovelhas. Dentro desse contexto, celebrando o Dia do Bom Pastor, nós podemos pensar: havia um só redil, havia um só pastor das ovelhas, e o pastor dos quais as ovelhas lhe pertenciam, ele levava, procurava o melhor pasto para suas ovelhas. É claro que o nosso único pastor é Jesus Cristo. Mas para que ele pudesse pastorear todas as suas ovelhas, ele chamou outros pastores para que o ajudasse no cuidado das ovelhas. Mas a pergunta é: será que todos aqueles que se denominam pastores são de fato pastores chamados, escolhidos por Jesus? Porque ser pastor é uma vocação. E se não for vivida a vocação, segundo o pastor dono de todas as ovelhas, Jesus Cristo, não vivermos segundo a sua vontade, nós não temos sido pastores segundo o coração do bom pastor Jesus Cristo. Mesmo porque no tempo de Jesus ele já alertava sobre isso. Depois que a sociedade se tornou uma sociedade urbana, esse alerta se faz mais presente. E depois que essa sociedade urbana se isolou, cada ovelha procurando o seu próprio mundo, dentro da tecnologia de hoje, os perigos de falsos pastores se multiplicaram. E o Evangelho de hoje nos alerta que existe o redil das ovelhas, um único redil, onde aqueles que não entrarem pela porta das ovelhas são ladrões e salteadores. Podemos refletir que existem muitos ladrões e salteadores se passando pelo bom pastor. Dentro do contexto rural, na parábola do bom pastor, nós devemos refletir que se existia somente um redil, esse único redil é a única igreja fundada por Jesus Cristo. A Igreja Católica Apostólica. E nós sabemos que hoje existem milhares de outros redis, milhares de outras igrejas. Aí nós nos questionamos: será que estes milhões de pastores
que se denominam pastores das ovelhas de Jesus Cristo, são de fato os pastores escolhidos por Jesus, mesmo porque o pastor verdadeiro é aquele que tem uma vocação. E celebrando hoje o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, rezemos para que surja na igreja vocações santas, onde os pastores não sejam mercenários e nem queiram somente usar o nome de Jesus, o bom pastor, para aproveitarem das ovelhas do Senhor. Então entendamos que precisamos viver as nossas vocações como pastores do rebanho da Igreja de Cristo, segundo o coração de Jesus, fazendo em tudo a sua santíssima vontade. E quando a realidade do mundo de hoje se apresenta numa realidade urbana, as ovelhas, elas passam por muitas seduções de muitos lobos que se apresentam para cuidar das ovelhas, mas a preocupação é unicamente tirar proveito das ovelhas. Mesmo porque, para que nós possamos termos o nome de ovelha de Jesus Cristo, nós não podemos, diante dos ataques dos lobos, agirmos como eles. Nós precisamos, em todos os momentos, mesmo que os lobos procurem nos seduzir, nos enganar, se nós formos lutar com eles na qualidade de ovelhas, seremos sempre derrotados. Porque Jesus, o bom pastor, ele é pastor de ovelhas. No retiro que a igreja só pode ser acolhidas para ser cuidadas ovelhas. E quando nós agimos como lobos para atacar os lobos que procuram nos enganar, o bom pastor não pode nos ajudar. Porque o lobo não precisa de defesa. Ele se defende sozinho. Mas, no entanto, no momento que, mesmo com todas as perseguições, por todos os ataques dos lobos ferozes, nós não confiarmos em nós mesmos, lutando para nos defendermos, mas deixarmos que Jesus seja nossa defesa, aí sim, ele virá como bom pastor, curará as nossas feridas, cuidará do nosso alimento diário, saciará a nossa sede, nos dará tudo aquilo que é necessário para que sejamos ovelhas sadias. Então, tenhamos o coração aberto para que o bom pastor possa entrar nele e ali cuidar, tirar tudo aquilo que não pertence a ele. E aí, vivemos num mundo onde alimentos impuros são nos oferecidos todos os dias. E a sociedade, dentro desta realidade de tecnologia, de cibernética,
chega muito fácil às nossas casas. As nossas casas, as nossas famílias deveriam ser redis, pequenas igrejas, onde Jesus pudesse ali dentro estar cuidando de nós. Mas infelizmente, nós recebemos através dos pastos imundos oferecidos pela internet, pela televisão, por tantos meios de comunicações sociais, alimentos impuros que vai nos contaminando. E um dos alimentos que nos são apresentados, que nos contaminam e muito, é o consumismo. E aí, a sociedade loba nos apresenta o dia do namorado, o dia das mães, o dia dos pais, o dia dos amigos, vai multiplicando realidades de dias importantes para que nós possamos consumir o pasto imundo que vai nos contaminando e vai nos tirando a inocência da ovelha que pertence unicamente a Jesus Cristo. Basta olharmos o dia da Páscoa, a sociedade loba, tanto urbana como tecnológica, te oferece o celular da última geração, te oferece o computador da última geração, te oferece a geladeira da última geração, te oferece o fogão da última geração, te oferece o carro que acabou de ser lançado. E assim nós vivemos com tantas preocupações de consumismo que não conseguimos voltar para o rebanho de Jesus Cristo, onde o redil, que é a sua igreja, nos espera para que, alimentados ali, sejamos limpos de todas essas contaminações e vivamos assim sob a direção do bom pastor Jesus Cristo, que nos conduz aos belos pastos, prados que alimentam as nossas almas e nos preparam para que nós possamos alimentarmos nos prados eternos, quando chegarmos definitivamente diante do bom pastor que está no céu nos esperando para nos dar o alimento eterno, que é o amor, na presença desse Deus amoroso para com todas as suas ovelhas, que obedece a sua voz e trilha o caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.